No desenvolvimento de uma certa máquina térmica, o ciclo termodinâmico executado por um gás ideal comporta-se como apresentado no diagrama PV, pressão versus volume. Letra A. Qual o trabalho realizado pelo gás durante o processo AB? Letra B. Sabendo que a temperatura do gás no ponto B vale TB igual a 300 Kelvin, determine a temperatura do gás no ponto C. Letra C. O processo DA é isotérmico. Qual a variação de energia interna do gás nesse processo? Olá, seja muito bem-vindo. Aqui, professor Carlos Mainardes, e você está na Física Emox. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de estudo dos gases. Essa questão que eu estou propondo é uma questão agora do meu vestibular recente da Universidade Federal do Paraná. É uma questão da segunda fase que nós estamos, então, hoje resolvendo aqui. Bom, eu li o enunciado e agora nós vamos para a solução das questões, onde a primeira coisa que nós vamos determinar, com base no gráfico que aí você vê, qual é o trabalho realizado pelo gás durante o processo AB, ou seja, esse caminho de A até B. Bom, quando nós temos um gráfico pressão versus volume, onde aqui nós temos, veja, a pressão variando, o volume também variando, uma forma de solucionar é justamente sabendo que o trabalho ele é numericamente igual à área. Então, é a área abaixo da curva. Então, veja, essa reta que vai de A até B, toda essa área abaixo corresponde numericamente igual ao trabalho. Bom, se nós olharmos a figura que aqui nós estamos vendo, nós temos um trapézio. Nós podemos dizer, então, que o trabalho é igual à área desse trapézio. Então, o trabalho é base maior, que é esse lado, afinal de contas, as bases são paralelas, então aqui temos uma base maior. Olha só, ela vale quanto? Ela vale 15 10 a terceira. Nós temos aqui a base menor, que vai até o 10, então é 10 vezes 10 a terceira. E a altura do trapézio é de 3 a 6 metros cúbicos. As unidades estão corretas no sistema internacional. Então, olha só, fazendo a substituição, o que nós temos? Base maior, 15 10 a terceira. Base menor, 10 10 a terceira. Dividido por 2, multiplicado pela altura, que vale 3. O que nós vamos fazer aqui? Somar 15 com 10 e repetir a base 10. Então, 15 com 10, 25. Dividimos por 2. Isso dá 12,5 multiplicado aqui por 3. Multiplicando 12,5 por 3, nós temos 37,5, 10 a terceira joules. E, finalmente, vamos só passar a vírgula para entre o 3 e o 7. E com isso vai aumentar uma unidade aqui no nosso expoente. Então ficamos com 3,75. É a notação correta aí, no caso em notação científica, 3,75, 10 a quarta joules. Esse foi o item A. Vamos ver então o item B. Sabendo que a temperatura do gás no ponto B vale TB igual a 300 Kelvin, então nós sabemos que a temperatura vale 300 Kelvin B, determine a temperatura do gás no ponto C. Eu quero que você observe o seguinte, olha só. O ponto B, ele tem uma pressão de 10, 10 a terceira. Mas o ponto C tem a mesma pressão, 10 a terceira. Então, temos a mesma pressão. Nós temos aqui a lei geral dos gases, PV, ou a equação fundamental, PC vezes VC, ou seja, pressão no ponto C, volume no ponto C, sobre temperatura aqui no ponto C. Isso é igual a pressão de B vezes volume de B sobre a temperatura de B. Agora, observe que sendo igual a pressão, nós podemos simplificar a pressão. O volume em C e o volume em B, nós temos aqui embaixo. Observe que aqui, ó, ponto C tem volume 9, ponto B tem volume 6. E a temperatura de B está no enunciado 300. Substituímos, a única incógnita é TC. Nesse caso, multiplicando o cruzado, 300 vezes 9, 2.700, 6TC. Passando esses 6 dividindo, nós temos 450 Kelvin de temperatura. E o item C, ele diz que o processo DA é isotérmico. E pergunta qual a variação da energia interna do gás nesse processo. Veja, qual é o significado de isotérmico? Isotérmico significa que a temperatura é constante. Então, observe que na transformação, desde o ponto D até o ponto A,
a temperatura se mantém constante. Com isso já dá para responder o que a questão quer, eu só quero te mostrar uma coisa aqui que quem sabe você não saiba. Bom, utilizando aqui a equação fundamental, sendo a temperatura constante, nós podemos simplificar a temperatura. E nós ficamos com pressão em D, multiplicado por volume em D, igual a pressão em A vezes volume em A. Agora vem aqui olhando os números comigo. Aqui, ó, eu sei que a pressão é 10 a terceira, eu vou olhar apenas os números. Então veja. Pressão em A 15, volume em A 3. 15 multiplica 3, isso é 45. Bom, se eu pego no ponto, no caso agora no ponto D, eu tenho pressão 5, volume 9. 5 multiplica 9, também eu tenho 45. Então, o produto P vezes V em D é 45, o produto P vezes V em A é 45. Isso só acontece justamente porque a temperatura é igual. Agora, só não se engane que a temperatura ela não é 45. Apenas aqui esse produto P vezes V é proporcional à temperatura. Tá? Mas com a temperatura constante, o produto tinha de ser igual. Bom, e quanto à resposta? Todo processo isotérmico, a temperatura é constante. A energia interna depende da temperatura. Ou seja, é função da temperatura. Se a temperatura não muda, a energia interna não pode mudar. Portanto, para todo processo isotérmico, a variação da energia interna é nula. Beleza? Então, com isso, nós concluímos essa aula sobre estudo dos gases. Se você gostou, eu vou colocar aí mais aulas. Vou indicar uma outra aula sobre estudo dos gases para você assistir aqui no nosso canal, certo? Então, foi muito legal você por aqui. Se você precisa estudar mais, eu recomendo que você vá no nosso site, o site do Physics Inbox. Vai ter uma propaganda logo depois aqui dessa fala. E lá você vai poder estudar aí todo o conteúdo de física que você precisa para se preparar bem aí para vestibular, prova ou para aprender mesmo, né? Às vezes está interessado apenas em aprender. Muito bom ver você por aqui. Até a próxima. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. E verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.